Evangelho de João 15:5. Isso. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, irmãos, nessa passagem: eu sou a videira, vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Irmãos, pela graça de Deus, o Espírito Santo tem ministrado a nós nesse último tempo em relação ao fruto do Espírito. E eu creio que temos experimentado o Senhor trazendo luz, como o salmista fala, trazendo luz nas nossas trevas, nos mostrando, nos ensinando, o Espírito Santo nos conduzindo. E nessa experiência, irmãos, através das circunstâncias que o Senhor nos mostra, as nossas dificuldades, através das circunstâncias. E em alguns momentos, a gente pode olhar e se assustar: Senhor, mas eu tinha isso, eu nem sabia. Ou também podemos nos entristecer. O que eu quero compartilhar com os irmãos brevemente, amados, é que as circunstâncias o Senhor usa justamente para tratar conosco. As circunstâncias e a sua palavra. O Espírito Santo vai nos moldando, vai nos transformando à imagem dele. Então, diante do que o Espírito tem trazido para nós, através dessas últimas reuniões, através do ensino que tem compartilhado através do irmão Paulo, eu quero animar os irmãos a nós nos alegrarmos, porque o Senhor fala o seguinte: sem mim nada podeis fazer. O fruto do Espírito não é algo que a gente produz na nossa própria força. É algo que o Espírito Santo produz em nós. É por isso que é fruto do Espírito. Não é fruto do esforço do Elias, do André, do Felipe, das irmãs, é fruto do Espírito. Esse texto que nós lemos, o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, é o último versículo de Mateus. Esse é fácil achar, irmãos. Achou o livro de Mateus, vai para o último versículo. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Amém? A última frase, irmãos, que o Senhor fala no livro de Mateus é exatamente essa palavra de ânimo para nós. Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor fala: sem mim nada podeis fazer. Mas ele também fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu me lembro Paulo falando: posso todas as coisas com Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas com Cristo que me fortalece. Então, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Ele tem trazido luz às nossas trevas, não é para mostrar apenas a nossa feiura interior, mas pelo contrário, é quando ele traz luz, as trevas saem. Amém. É quando ele traz luz, é porque ele está conosco, é porque ele está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando conosco. Isso significa que nós somos filhos de Deus. Estamos sendo participantes da natureza divina. O Espírito Santo está fazendo essa obra, nos transformando à imagem do Senhor Jesus Cristo
para a glória de Deus, né? E o instrumento que ele usa é a palavra e as circunstâncias também. Né? As circunstâncias e a palavra. Ele vai nos transformando em imagem dele. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que nos lava, Senhor. Pela tua palavra, Deus, que trabalha no nosso interior, Pai amado. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor com que o Senhor nos amou, né? A ponto de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, Deus, para morrer por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos reconciliado com Deus. Muito obrigado por ter enviado para morar em nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito da realidade que nos conduz, que fala conosco, que nos transforma a tua imagem, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nós nada podemos fazer. Mas nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor iniciou uma obra em nós, Senhor, e o Senhor há de completar essa obra, Senhor, para a glória do teu próprio nome. Senhor, que este reunir, Senhor, o Senhor tenha toda a liberdade para continuar esta obra, Senhor, nas nossas vidas, para a glória do teu próprio nome. Nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos, e é no teu nome que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nós nos alegramos nesse sábado à noite, Amém, estarmos na tua presença, junto com os nossos queridos irmãos, amém, para dentro de ti, para dentro do teu nome. Amém, Senhor, obrigado, porque não fomos colocados em nada pequeno, fomos colocados dentro da tua pessoa. Obrigado, Senhor, porque o batismo terminou com a nossa velha criatura. Amém. E por meio da tua ressurreição, vivemos hoje naquele que está ascendido. Te louvamos, Senhor, porque não queremos olhar, Senhor. Se olhamos pelo teu olhar, não olhamos as coisas do nosso viés. Senhor, mostra-nos um viés celestial. Mostra-nos a verdadeira realidade. Senhor, tira-nos de toda e qualquer superficialidade. Dá-nos entendimento da tua palavra. Senhor, também nos torna plenos do teu Espírito Santo. Para que possamos ser, Senhor, luzeiros dessa cidade. Amém. Que o teu nome possa ser glorificado. Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai bendito, sim, nós te louvamos nessa noite, Senhor, por mais essa preparação, por esse encontro, Senhor, que a sua igreja está fazendo, Senhor, o seu voto, diante de ti, Senhor, aos teus pés, Pai, para te louvar, te agradecer, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Sim. Oh, Senhor, sem palavras, Senhor, para agradecimento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós apresentamos aqui, Senhor, de coração, Senhor, cuidados, porque de nós não temos nada, Senhor. Mas o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é o centro nosso, Pai. Queremos, Senhor, colocá-lo sempre como centro da nossa vida, Senhor. As nossas decisões sejam por Ti, Senhor. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, cada um que está aqui hoje. E aqueles que não puderam estar, Senhor, estão online, outros não puderam nem estar online, Senhor. Mas em espírito está ligado a Ti, Senhor, a essa videira, ao Senhor, que é o formador de todas as coisas. Apresentamos a Ti, Senhor, os enfermos, Pai. A irmã Nenê, Senhor, o Fred, Senhor, a minha mãe, outros, Senhor, que nós não sabemos, Pai, mas que está clamando a Ti, Pai. E por esse início dessa reunião, nós já vimos, Senhor,
que sem o Senhor nós não fazemos nada, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Amém. Então, Senhor, queremos depositar, queremos colocar, Senhor, nos entregar, Senhor, tudo nas suas mãos, Senhor. Queremos depositar aos teus pés, Senhor, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, Senhor. Todas, Senhor, as nossas enfermidades, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós não podemos fazer nada. Nossa mão até tenta. Nós lutamos, nós fazemos, Senhor, mas nós somos limitados, Pai. E aonde o nosso braço alcançou, nós fizemos, Senhor. Mas a Tua mão invisível trabalhará. A Tua mão fará o que nós não podemos fazer, Senhor. Então, entregamos a Ti, Senhor, o Sidney e a Bruna, que na terça-feira estarão viajando, Senhor. Acompanha seus filhos, Senhor, com seus olhos, com a sua presença, Senhor. Aonde eles colocar a planta dos seus pés, aonde eles estão, Senhor, seja guiado e cuidado e protegido, ele, as crianças, Senhor, pela sua misericórdia. E aonde eles estiverem, Senhor, que eles sejam luz, que eles levem, Senhor, o Senhor como testemunha viva na vida deles, Senhor. Para onde que eles passar, seja visto. Ali é Cristo que está passando. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, também quero colocar diante de Ti, vamos, filha do Cláudio, de sua família, Amém, de Senhor. oração, se eu posso cuidá-los de desviado, posso guardar o bebê, posso guardar essa família, todos nós Amém, possam Senhor. retornar a reunir conosco em breve, Sim, Senhor. todos aqueles também que estão distantes, não estão conseguindo estar conosco, que o Senhor possa destruir todas as investidas do inimigo, tenta impedir o teu povo de se unir, de estar reunido em nome de Jesus, falamos como igreja. As portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja da Cascavel. Clamamos ao Senhor, ajuda-nos, socorre, livra do mal. Abençoa-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui em torno do nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, nós temos certeza disso, Senhor. Tu és o que nos interessa. Queremos verdadeiramente aprender mais de Ti. Conhece o mais íntimo do nosso ser, as nossas necessidades, como pessoa, como família, como parte do corpo da igreja, Senhor. Tudo que precisamos para avançar espiritualmente, o Senhor possa falar, Senhor, comunicar aos nossos corações. O Senhor conservou o Paulo, Senhor, como instrumento para ser palavra revelada, Senhor, saltada aos nossos olhos, Senhor, trazendo metanoia, mudança nas nossas vidas, Senhor, porque não queremos ficar estagnados, mas queremos avançar na jornada cristã, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Queremos ser cada vez mais testemunhos vivos, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver apenas Cristo, Senhor. E para nós mesmos, Senhor. Para mesmo, tudo aquilo que precisa ser limpo, Senhor. Repreenda-nos, Senhor, naquilo que precisamos ser arrependidos, corrigidos, todos somos seus filhos. Te damos liberdade, Senhor, para agir, Senhor, em nós. Nós te amamos, porque tu fizeste tudo, Senhor. Quem poderia fazer por nós? Amém. O Senhor nos salvou, nos libertou sobre essas trevas, desse rico caído. O Senhor nos escolheu, nos chamou para si mesmos, e nós queremos te honrar, Senhor, com as nossas bocas, Senhor, com o nosso andar, Senhor, com aquilo que fazemos, Senhor, que possamos te glorificar, Senhor. amém.
Eles mudam tudo isso, eu estou dando resultado. Amém. Mas eu tenho que você Deus poder de ser feito. Amém. Amém, Senhor. Senhor, essa porção doida, a porção de Deus que possa efetuar cada um de nós. Amém, Senhor. Fazemos crescer em Cristo, através de uma vida que glorifica o Senhor. Caráter que vem portar em tudo. Glória a Jesus. Nós adoramos a Cristo, porque o teu Espírito clama contigo no nosso coração. Sim, Senhor. O teu Espírito, isso nos traz presentes. Amém. Todos que vivem trabalhando em nós, Amém. nossos filhos, a nossa vontade. Revelando a tua vontade, revelando o que vive de teu caminho. Amém, Senhor. Assim que o céu e de todo esse molde de Espírito também na terra. Revelando cada vez mais o teu filho e nós. Amém. O coração de a vida Você sabe que nossa natureza velha foi condenada na cruz. Mas o Filho de Deus somos novas criaturas. Não para seguir, não para fazer a nossa própria vontade, mas a tua vontade. Nós nos alegramos. Porque pelo Espírito não seríamos capazes. Glória. Nós só somos capazes de querermos, Pai, principalmente. Basta acordar quando vencemos. Essa mas pela tua graça e misericórdia. Nós vamos ao Senhor, como disse Paulo apóstolo, que nosso Espírito, nós tornamos fósseis essa palavra e nos agarramos a ela. E assim levamos o nosso dia a dia. Amém. Ajuda, Senhor, nas nossas vidas. Não conhece a nossa vida, mas estamos descansados, muito fortes daqueles que não falamos pelo Espírito, Amém. Senhor. expressão, não tem que deixar, Amém. ó, vive dentro de nós, se estivesse em minha prova. Amém. Então, que Deus te conclui. Todas as coisas, seguindo a tua vontade, Amém. fala o nosso coração. Sim, sim. Bom, Amém. Senhor, fica amado, pra me salvar. E
Porque ele vive. Amém. Temor não há. Amém. Porque ele vive. Amém. Porque eu vivo, vós viverei do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar prosseguimento ao que temos estudado alguns dias já, né? Então, vou tentar compartilhar hoje sobre dois assuntos aqui, que é aqui a bondade e a fidelidade. Eu não vou poder me estender mais, irmãos, porque eu não posso falar muito. Se eu falo muito, começa a me embolar tudo. Mas, se o Senhor der graça, então a gente vai até onde o Senhor determinar. O livro de Gálatas, irmãos, ele trata sobre um assunto que essa semana eu tive a oportunidade, até mandei para os irmãos, o livro completo de Gálatas, né, em áudio.
não sei se os irmãos ouviram, alguns ouviram, eu gastei um tempinho ouvindo repetidamente esses 6 arquivos aí de áudio durante as minhas corridas aí de dia de semana. Colocava na orelha e ia correr ouvindo Gálatas. Eu descobri que são 6 quilômetros, dá para ouvir 4 vezes. Dá para ouvir 4 vezes o livro de Gálatas. E uma das coisas que nós estamos estudando é o finalzinho dele, finalzinho do livro. Mas qual é o propósito desse livro? Né? Nós já falamos no começo, era que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém no dia que o Espírito Santo desceu, ali pessoas que moravam nessa região da Galácia, que eram judeus, né, entre aspas, israelitas, né, e voltavam lá por conta da festa da Páscoa e da festa seguinte, são 4 festas que tem lá, né, nessa época de primavera para eles lá no Hemisfério Norte. Então, eles estiveram naquelas reuniões ali e testemunharam um grupo de pessoas falando, orando e glorificando a Deus, cada um no seu idioma materno, da sua pátria, de onde eles vieram. E eles acharam aquilo uma coisa incomum. E o Espírito Santo, o mesmo que falava, que capacitava aquelas pessoas para falar aquelas línguas, que segundo o texto são línguas humanas, porque eles discerniam e ouviam, de diversas localidades, 16 nações, se não me engano, 16 localidades diferentes. Então, o Espírito Santo, enquanto falava por intermédio de um, preparava o coração deles. E aí o Pedro, como o Senhor, cumprindo uma profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser pescador de homens. Ele jogou a rede e 3.000 foram salvos, 3.000 pessoas. E voltaram para a sua terra. E quando eles voltaram ali, os judeus vinham em família, né? Então, quando eles voltavam para lá começava, então, a surgir a igreja naquela localidade. Antes estavam todos em Jerusalém, e eles foram... E o Senhor usou os apóstolos, principalmente Paulo, para os gentios. Então, nós temos 13 apóstolos, os 2 apóstolos do Cordeiro, que ele, em seu tempo de vida terrena, ele chamou, e Paulo, que foi chamado como que fora do tempo pelo Cristo ressuscitado. E ele diz no livro de Gálatas, eu não subi a nenhum... Eu parti para a Arábia. E para pregar o evangelho, porque o que o Senhor comissionou a ele era os gentios. Os gentios. E alguns anos depois, que ele foi se encontrar somente com Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Ele diz isso no livro de Gálatas. Tiago, não o apóstolo, Tiago, o presbítero, né? E não um dos 12, mas um que era irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo. E foram os únicos 2 apóstolos que ele conheceu, Paulo conheceu pessoalmente. Mas é interessante que ele fala do seu currículo como judeu, como ele se avantajou no judaísmo, e aonde o Senhor levou ele. O Senhor levou ele a ser um homem culto na lei e na tradição, no Talmud e na Torá. Então, ele era um homem, né, pelo menos nós conseguimos observar, dentre os 12 apóstolos, que mais sabia sobre a lei. Porque os outros apóstolos eram pessoas comuns, pessoas não letradas, não muito sábias segundo o mundo. Né? Mas o Espírito Santo capacitou a eles para estar diante de grandes autoridades. E Paulo foi aos gentios. E o Senhor separou Paulo com toda aquela capacidade, com toda aquela bagagem humana que ele tinha, aquele conhecimento humano, serviu para que ele pudesse defender os irmãos gentios daqueles que se diziam irmãos, mas queriam levar a igreja a praticar a lei de Moisés. Então, ele revela nessa carta que até Pedro se tornou repreensível,
que quando chegavam os da circuncisão, ou seja, os de Jerusalém, eles deixavam os irmãos gentios e ficava mais ali dando atenção mais para aqueles que vieram lá da circuncisão. Aí Paulo falou, não está correto isso. Ele falou, se você, sendo você judeu, você vive como gentio e não como judeu, por que você vai obrigar o gentio a viver como judeu se circuncidando? Né? O espírito que nós recebemos é pela pregação da fé ou pelo cumprimento da lei? Então, ele discorre nesse assunto. É muito pesado, mas que o Espírito Santo deixou que ele compartilhasse na carta de Gálatas para mostrar um pouco o zelo do apóstolo e também o zelo do Espírito Santo. E até onde o Senhor pode chegar pelo zelo à sua casa. Ele dizia assim, ó, tomara até se mutilassem, o que incita a você a praticar a lei circuncidando-se. Tomara que eles até se mutilem. Uma coisa meio forte, não é? Mas todo o trabalho que foi feito estava começando a ser desfeito. Alguns começavam a ceder a essa pressão do judaísmo. Essa tradição, porque alguns se circuncidavam em Gálatas, na região da Galácia, não concordando, simplesmente para que aqueles homens os deixassem em paz. E Paulo diz, olha, se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo não vai adiantar de nada para vocês. Os que estão obrigando vocês a fazer isso, eles querem se gloriar na carne de vocês. Dizendo, não, nos reunimos só com pessoas que são circuncidadas. Então, eles querem se gloriar na carne. Então, essa é uma epístola apologética, onde Paulo defende a fé. Ele diz assim, tamanho a aflição que ele sentia, e o Espírito Santo permitiu isso. Ele diz assim, se nós, ou ainda o anjo do céu, de Deus, anunciar para vocês um evangelho além do que nós estamos falando, seja maldito. Irmãos, ele diz assim, se eu, Paulo, voltar aqui amanhã e falar outra coisa, que eu seja maldito. Se vier um anjo lá, do trono de Deus, e falar outro evangelho, que ele seja anátema. Seja anátema. Porque eles estavam passando depressa daquele que lhe chamou pela graça para um outro evangelho. Qual outro evangelho? O evangelho onde você tem que fazer uma lista de tarefas para que Deus se agrade de você, para que você seja digno de receber o Espírito Santo. Isso vai totalmente contra o evangelho da graça. O evangelho da graça nos promete o Espírito de graça, porque ele quis dar, e não porque eu mereço. Eu nunca vou merecer o Espírito Santo. Nunca vou merecer. Mas ele dá de graça, sabendo da minha condição. E para isso ele deu, por causa da minha condição. Porque ele diz, porque vós, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o clamor que há nos nossos corações pelo Pai e a vontade que há nos nossos corações de procurar a Deus e comungar com Ele, é o Espírito Santo em nós. Irmãos, não pense que a nossa carne vai querer alguma coisa com o Senhor. Nunca ela vai querer. Ela vai querer um lazer. Ela vai querer os objetivos desse mundo. Ela vai querer planejamento miserável para se executar dentro de nosso pouco tempo de existência nessa terra. É isso que ela vai querer fazer. Mas se nós temos interesses espirituais na causa de Cristo, se nós queremos fazer a vontade do Senhor e pensar com a mente de Cristo no seu reino aqui na terra, irmãos, isso é o Espírito Santo trabalhando em nós. Né? Nós podemos dizer assim, nós estamos sob jurisdição do Brasil, do governo do Brasil. Não, irmão. Diante do Senhor, eles estão na nossa jurisdição. Porque nós somos o corpo de Cristo. E assim como o Senhor, ele deseja salvar, até mesmo no último minuto da vida dele, quando esteve diante de Pilatos, Pilatos fez uma pergunta, você é o rei dos judeus? Ou você diz isso de você mesmo? Ou outros falam ao meu respeito?
Ou seja, se Pilatos diz de si mesmo que ele é rei, ele salva Pilatos. Ele salva. O Senhor queria salvar o máximo, porque ele é o Salvador. A expressão, o nome que foi dado a ele, você vai colocar o nome dele de Jesus. Porque ele salvará o povo dos pecados deles. Amém. Então, esse é o trabalho do nosso Cristo. E o Espírito veio sobre ele. Ele tomou do que é dele para passar a nós. Então, veja o clamor que há no coração do Filho, de fazer a vontade de Deus. Esse é o clamor que o Espírito coloca em nós. O Espírito do Filho, o Espírito que procede do Pai e do Filho, ele agora trabalha no nosso coração, para que nós possamos chamar, clamar, Abba, Pai. Então, algumas pessoas, maliciosamente, mandadas por Satanás, queriam trazer os irmãos para essa religiosidade. Olha, o Senhor já falou claramente aos nossos corações, mas sempre haverão aqueles que assediaram os Gálatas para trabalhar. Então, por que você não faz tal coisa? Ó, procede dessa forma, assim os demais não vão te perseguir. E está tudo bem. Paulo disse, vocês não têm resistido até o sangue. Não, está tudo bem, não. Eu não tenho vergonha da cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. O mundo com seus rudimentos. Os rudimentos do mundo, irmãos, são as coisas boas que há no mundo. Os rudimentos do mundo não são ruins. São bons. São coisas boas. Mas são do mundo. São do mundo. Não procede do Pai, mas do mundo. O mundo que passa com as suas vontades e concupiscências. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente chega num ponto onde Paulo chega e começa a falar, irmãos, aqui sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E aqui ele separa dois grandes grupos de pessoas. Umas que operam as obras da carne, que está baseada no fazer, só fazer para camuflar o ser. Eu faço, e porque eu faço muito, as pessoas vão me ver como aquele que faz muito. Seja obra, seja caridade, seja um zelo na religiosidade. Então, se baseia em fazer coisas para camuflar um ser. Mas o fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito, ele trabalha no ser, no meu caráter. Porque a partir daí, nesse caráter, nesse fruto amadurecido, aí eu estou em Cristo apto para boas obras. Por causa do testemunho. Se eu não tenho testemunho, tudo o que eu faço sobre esse fundamento que é Cristo, é madeira, palha e feno. A madeira, a palha e o feno têm algo em comum. O que é, irmão? Eu falo sempre isso. Tem uma coisa em comum entre a madeira, a palha e o feno. Sabe o que é? A morte. Porque a madeira é uma árvore morta. A palha é uma folha morta. O feno é uma flor morta. Então, essa é a morte. Como o senhor diz a igreja de Sardes, vocês têm nome de que vivem. Tem nome, porque fazem muitas coisas. Eu conheço suas obras, mas estão mortos. Não os vencedores de Sardes, mas Sardes, que, cronologicamente falando, representa a grande massa evangélica, desde o Lutero até os nossos dias, são extremamente focados no fazer, 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 fazer. E aí, quando o Senhor pesa na balança os frutos, porque são esses frutos aqui que o Senhor disse que eu designei para que vocês deem frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que se quer? O que se espera disso? Frutos. Para quem? Para o agricultor, que é o meu pai. Ah, mas se o meu pai chega lá e não tem fruto, tem um ramo seco, ele corta. E João Batista, ele complementa essa palavra do Senhor. Ele diz assim, está posto o machado à raiz da árvore. Toda planta, toda árvore que não der fruto, corta e lança no fogo. Porque é palha, é madeira.
serve para aquecer os nossos invernos, nossa lareira, né, irmão? Madeira. Não serve. Então, irmãos, o que serve para Deus? Frutos. Mestre, o que fazemos para realizar as obras de Deus? As obras de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. Não tente fazer nada. Deixa eu fazer em vocês. Porque daí, o que vocês vão fazer é isso aqui. Procede de fruto, de vida. E não de uma consciência maculada, como a de Adão e Eva, que cozeram para si avental de folhas de figueira. Mas o Senhor fez para eles, o próprio Senhor fez para eles uma vestimenta e essa sim satisfazia a consciência deles, porque eles não precisavam mais se esconder na sua nudez. Não eram folhas. As folhas não satisfaziam as consciências. Cobriam-se de folhas, mas quando o Senhor chamava, corria para se esconder, que eu estou nu. Você não fez uma roupa de folha? Não resolveu? Então, a religião é essa roupa de folha. Mas aí o Senhor fez vestimenta para eles com peles de animais. O que é esse animal? Cristo. Deus foi o primeiro. Ele teve o privilégio de anunciar primeiramente o Evangelho. Alguém morreria para cobrir a minha nudez. E aí ele é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Amém, meus irmãos? Então, nós já consideramos as obras da carne, que são expressões do Paulo sem Cristo. Por mais santo que o Paulo seja, o Senhor deixou em mim algo para me aperfeiçoar. Ele trabalha o meu espírito, ele justificou o meu espírito, ele está conduzindo a minha alma, minha mente, minha vontade, minhas emoções, mas o corpo ele deixou por último, para que o corpo flagelasse a minha alma, para que o corpo puxasse para me aperfeiçoar, para que eu pudesse exercitar a vontade do Senhor todos os dias, negando, sacrificando a minha própria vontade, porque ele me deu um corpo pecaminoso, que veio do meu pai Adão, e que me empurra, me inclina para as coisas exteriores do mundo. Mas ele vivificou o meu espírito e colocou o Espírito Santo dentro de mim, para que a minha alma agora fosse lapidada através das minhas escolhas em Cristo. Em Cristo. Então, tudo o que é necessário para subjugar a carne foi me dado em Cristo. Amém. Mas agora o Senhor diz assim: eis aqui um caminho e outro caminho. Vai por esse aqui. Mas se eu não quero ir por esse, eu quero ir por esse, né? O Senhor vai permitir que eu vá por onde Ele não quer. Né? Como não foi assim que Ele falou com Pedro? Quando você era mais moço, você ia onde você queria. Mas quando você for mais velho, mais maduro, outros te levarão. Né? Como diz, o Senhor foi conduzido, o que Ele falou para Pedro, Ele mesmo passou. Ele foi conduzido pelos soldados a Pilatos. Outros o levaram. Ele não queria ir a Pilatos, mas foi conduzido por outros. Que essa era a vontade do Pai. Os religiosos ficaram, não queriam entrar na casa de um gentio, porque estava chegando a Páscoa, eles iam se contaminar, mas deixaram enviar um dos seus para ir lá se contaminar. Enviaram o Senhor para que fosse interrogado por Pilatos. Então, meus irmãos, as obras da carne, que são essas e mais essas aqui, coisas semelhantes a estas, que amplia bastante toda essa lista, isso é a expressão natural. Basta nascer. Você pode pegar uma criança, colocar ela numa bolha de vidro. É isso aqui, ó. Você guarda uma semente de milho por 1000 anos, e quando planta, nasce o quê? Milho. Não vai nascer nada diferente disso. Uma semente de 5.000 anos, milho. É o milho. Então, a semente adâmica é isso aqui. Porque isso aqui representa queda. Isso aqui é queda, irmãos. Não é sair do paraíso. Isso precisa ser resolvido. Como se resolve isso? Com isso, o Espírito em nós produzindo agora frutos de justiça para Deus.
Isso aqui é salvação, não é te tirar de um lugar que pega fogo para um lugar que não pega. Você pode estar num lugar que não pega fogo. Se você não se livrar disso, você vai ser o novo Lúcifer, o Lúcifer 2.0. Vai ter rebelião. Se isso não morrer, e por isso Cristo morreu no nosso lugar, para nos capacitar, nos facultar, nos aperfeiçoar, para que nós possamos julgar a carne, não fazendo a nossa própria vontade. Vocês não sabem que vão julgar os anjos? Como que eu vou julgar um anjo? Julgando a mim mesmo. Se eu julgo a mim mesmo e não faço a minha vontade, eu já estou facultado a julgar anjos que fizeram suas próprias vontades e se rebelaram contra Deus. Então, nós, o que fazemos aqui? Estamos nos facultando a julgar. A julgar. Né? Os discípulos, o Senhor disse algo particular para eles. Vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. 12 discípulos vão julgar. Como que vão julgar os filhos de Jacó e a sua prole? Através de aperfeiçoamento deles. Os irmãos sofreram demais por causa do Senhor. Por isso foi facultado a eles, vão julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque o Senhor fez neles uma obra maravilhosa, através de muita dor. Um caminhar em Cristo alegre, pleno, não penoso, mas de um andar dolorido. E eles se facultaram, os 12 se facultaram. 12 que eu estou contando com Matias. Paulo é o 13º. Paulo vai julgar os gentios. Mas o Senhor disse, eu vos destino um reino, assim como meu pai me confiou um reino. Ah, irmãos, o pai confiou um reino ao filho. Ele disse, eu vos destino um reino. Que destino o pai confiou ao filho? Olha o caminho, olha como ele foi feito rei. Como Deus o exaltou acima de todo nome, porque o humilhou abaixo de todo nome. Irmãos, o crime de lesa majestade, aquele que criou todas as coisas, sendo julgado por um romano, sendo julgado pelo seu próprio povo. Isso é uma humilhação. Não era eu, um Paulo, ou qualquer um de vocês que estava lá. Era o Verbo encarnado, sendo julgado, e suportou tamanha afronta dos pecadores, orando por eles. Por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E o que o Senhor, o nosso Senhor, quer com a sua igreja? Que ela trilhe o mesmo caminhar dele. Por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. A morte está diante de nós. Nós escolhemos viver ou morrer. Viver aqui ou morrer, e isso se manifestar. O grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Então, meus irmãos, tem que morrer. Ele também diz na carta aos Gálatas que nós estamos aperfeiçoados nisso. Morrer em Cristo Jesus. E fazer morrer a nossa natureza humana, nossa natureza rebelde. E como que o Senhor vai fazer isso, irmão? Nos colocando em diversas circunstâncias. E nós pensamos, mas por que isso agora? Porque o Senhor vai tratar conosco. Ele vai tratar com cada um. Isso é bem particular. Às vezes ele trata de maneira coletiva em alguns aspectos. Mas o Espírito Santo ele tem esse compromisso de formar o Filho dele em nós. Então, nós passamos aqui no fruto do Espírito, né? Já consideramos até a benignidade. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre esses dois aqui, ó, bondade e fidelidade. Isso só permite no próximo encontro a conclusão desse estudo, mansidão e domínio próprio. Amém? Pode se colocar lá, irmão? Enquanto isso eu vou molhar aqui um pouco a boca.
Acho que acho que é 80 e alguma coisa 90. Depois disso. Não, depois desse. Bom, irmãos, então nós vimos o último que nós vimos na semana passada foi benignidade. E a benignidade, nós vimos com os irmãos que isso é inerente ao ser de Deus. Deus é benigno. E a bondade é a ação de um ser benigno. É a expressão de um ser benigno. Agatossúnia, bondade magnânima. A diferença entre benignidade e bondade. Enquanto Crestóteles se refere a uma bondade mais passiva e gentil, agatossúnia é uma bondade mais ativa e enérgica, que se esforça para realizar o bem. Benignidade é inerente ao ser, bondade é o fazer. Bondade é a benignidade em ação. A agatossúnia ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, porém, agatos, que significa bom, ocorre mais de 10 vezes. Ágato significa bom, no sentido de possuir qualidades intrinsecamente boas, útil, virtuoso, benéfico, frequentemente contrastado com poneros, que significa mal ou ruim. Exemplo de ágatos, Mateus 7, 17 a 18. Jesus fala sobre a árvore boa, que dá bons frutos. Romanos 7, 18. Paulo fala sobre o bem que ele deseja fazer. Ágatos. Vou passar meio. Exemplo do uso de agatossúnia. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos também para admoestar-vos uns aos outros. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. 2 Tessalonicenses 1, 11. Pelo que também sempre oramos por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Mateus 19, 17. Respondeu a ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ah, irmão, que alegria. Um só é bom. Por que o fruto do Espírito é bondade? Porque ele está em nós. Ele habita em nós. Ele só é bom. Mas ele vai fazer transparecer como fruto a sua bondade através de nós. O homem de Deus é um homem bom. Ser bom é ser justo. As palavras agatossune e dikaiosune, bondade e justiça, ocorrem frequentemente juntas. Então, irmãos, Deus é bom. E porque ele é bom, ele é justo. E ele seria bom demais se nos deixasse perecer a todos aqui. Porque essa é a justiça. Mas ele é benigno. E porque ele é benigno, ele se colocou no nosso lugar. Sim. O homem bom e justo cumpre suas obrigações ao pé da letra. O homem benigno vai muito além. Caminha a segunda milha, vira a face. A grande característica de Agatossune é a generosidade que dá ao homem aquilo que nunca poderia ter merecido. Agatossune é a generosidade que brota do coração benigno. Pode passar, mesmo. Bom, fidelidade, o pistis. Fidelidade, fé. Irmãos, aqui, nesse contexto de fruto do Espírito, a fidelidade, essa palavra aqui, que também é traduzida como fé, ela cai mais no fruto para fidelidade. Verdade. Porque a fé é um dom, e a palavra é a mesma. O dom da fé. Mas
Na lista do fruto do Espírito, ela é fidelidade. Nós vamos discorrer, e os irmãos, vai ficar claro para os irmãos entenderem isso aí. A virtude da confiança. Né? Eu sou fiel porque confio. Pistes é uma das palavras mais comuns no Novo Testamento, porque a fé é a base de todo cristão. Mas nessa lista de frutos do Espírito Santo, fé é um termo que provoca equívocos. Na maioria dos casos que pistes ocorre no Novo Testamento, significa fé, que é a confiança, entrega e obediência a Jesus Cristo. Mas as virtudes listadas no fruto do Espírito não são virtudes teológicas, são virtudes éticas. Tem mais a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo do que com Deus. Pistes em Gálatas 5:22 significa fidelidade, é a confiabilidade e fidedignidade que toma uma pessoa totalmente confiável, que torna uma pessoa totalmente confiável, e cuja palavra podemos aceitar sem dúvidas, digno de completa confiança. Mateus 23:23. Jesus acusa os escribas e fariseus de serem meticulosos ao darem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, negligenciando as questões mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. O que significa isso? Eles levavam cuidadosamente a efeito as exigências rituais e cerimoniais da lei, mas negligenciavam as qualidades humanas básicas da justiça, benignidade e lealdade. Pistes como lealdade. Tito 2:9. Exorta os servos a que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que interessante, irmãos. Uma pessoa leal é um ornamento na doutrina, um ornamento em Cristo. O Senhor vê isso como uma beleza, como preciosidade. Às vezes os homens deixam passar essas coisas, mas ao Senhor é interessante. Apocalipse 2:13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retende o meu nome e não negaste a minha fé, pistes, minha fidelidade, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, Martis Opistos, fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele está falando aqui para a igreja de Pérgamo, onde tinha um homem chamado Antipas. O nome desse camarada aqui significa contra tudo. Ele se levantou contra o que estava acontecendo na época, e por isso, por ele ter permanecido fiel a Cristo e à doutrina dos apóstolos, que é Cristo, ele foi martirizado. Esse homem morreu dentro de um touro de bronze. Eles jogaram lenha num touro de bronze e o colocaram lá dentro, Antipas. Teologia. Pérgamo, fica na Turquia. Pérgamo é uma das 7 igrejas do Apocalipse, é uma localidade onde havia irmãos. E o nome Pérgamos, muito casado. Pérgamo de gamia, de casamento. Ali, na cronologia da história da igreja, o nome Pérgamo significa um casamento que a política fez com a religião. O início da conversão de Constantino, ali quando o imperador tornou-se cristão, não se sabe se realmente ele era um cristão, mas ali aconteceu esse casamento do Estado com a igreja. E a igreja ganhou o poder estatal a partir dali. Então, o nome dessa cidade é um nome profético. O Senhor escolheu essa cidade para falar conosco, para falar com todas as igrejas. Porque esse casamento da igreja com o mundo, aos olhos de Deus, Deus não vê uma igreja, Deus vê pessoas que são a igreja dele, mas dentro dessas instituições
estatais, que agora trouxeram o evangelho para si, tomaram conta do evangelho, o Senhor diz que é uma prostituta. Uma prostituta. Né, que se opõe à verdadeira igreja de Cristo, que são as pessoas, e não a instituição. Então, ele pega aqui esse contexto de Antipas. Ele foi contra. Ele foi contra. Real não faz muito tempo, irmão. Se você se levantasse contra alguma das teorias ou teologias do passado, você ia para a fogueira, em nome de Jesus. Você está discordando de nós? Bruxo, queime-o. Queimado. E o nome desse homem aqui, o Senhor escolheu e colocou na carta a Pérgamo, e o nome, existiu o Antipas mesmo, mas o nome dele é que interessa. Por que ele foi para a fogueira? Porque ele era contra tudo. Por que ele era contra tudo? Porque ele era uma testemunha fiel do Senhor. Por amor a ti, somos entregues como ovelhas ao matadouro, somos entregues à morte todos os dias. É muita pretensão nossa achar que nós vamos viver em paz até o último dia da nossa vida sem perseguição. Não temos que ter essa pretensão. Temos que ser testemunha do Senhor. Esse tempo de paz e idade, mas nós temos que estar preparados para interromper hoje, e se encontrar com o Senhor na nossa vida. É isso que nós aguardamos. As nossas expectativas têm que estar no Senhor, seja para a vida ou seja para o martírio. Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém... necessário que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O pai da Maria falou. Então, o livro um livro do Novo Testamento, eu não estou recordando de cabeça, mas se eu não me engano é o próprio Apocalipse, diz que o Senhor ele vai dar tribulação aos que nos atribulam. Por causa levou em cativeiro a igreja, vai para cativeiro. Matou a espada, vai ser morto a espada. É necessário que a espada seja morta, que matou com a espada. Aqui está a perseverança e a fé, a fidelidade dos santos, na justiça de Deus, e não na sua própria justiça. Aqui está a fidelidade dos santos. Na palavra do Senhor. Aguardar, confiar, e o Senhor vai fazer a justiça. Enquanto ele não fizer a justiça, o nosso clamor até a morte, esvaindo sangue, arrependam-se. Arrependam-se. É tempo de reconciliação. O juiz de todas as coisas virá contra vocês. Virá contra todas as obras da carne. Virá contra a bagunça, a anarquia que Satanás fez aqui. Né, irmão? Tem gente que acha que Satanás quer um exército, quer uma igreja para ele. Ele não quer. A filosofia dele é: faça o que te der na telha. Viva por sua conta própria. Não me siga. Só não segue a ninguém. Siga você mesmo. Fazendo isso, você já está na rebelião. Você já está em rebelião contra Deus. Não existe liberdade, irmãos, uma vez que nascemos em pecado. Se o Senhor não intervisse em nossas vidas, estaremos perdidos. Não existe liberdade. A queda nos faz desejar o mal, amar o mal. As coisas que nós consideramos boas não são todas elas boas aos olhos de Deus. Algumas coisas são extremamente más. Né? Não é isso que o Evangelho de João fala, que os homens amaram mais as trevas, e Deus enviou a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Puxa vida, irmãos. Você vai uns 3 anos atrás, quando nasceu a sobrinha nossa, eu estava no Rio de Janeiro, aí a Tati pude entrar lá, era a visita lá bem restrita, mas eu estava imaginando aquele berçário cheio de criancinhas, com suas mães ali, acabaram de nascer, os nenezinhos. Quem diria que, alguns anos depois, esse vai matar esse, vai prender esse,
esse vai cometer um crime desse, que vai roubar aquela, que vai atropelar essa. Basta crescer. Tamanha miséria. O Senhor nos resgatou mesmo. O resgate é espetacular. Bem, Irmão Paulo, e nesses textos aí a gente consegue perceber, né, que essa palavra é aplicada sempre em situações que aos olhos naturais são desfavoráveis, né, como que o Senhor usasse essas circunstâncias para que o fruto do Espírito fosse expresso. Em cada um desses contextos, né, parece que são situações desfavoráveis, mas, na verdade, espiritualmente falando, né, é por meio desses momentos difíceis que nós podemos expressar, né, mais adequadamente o Senhor. Né? É fácil a gente ser leal, né, ao Senhor quando estamos todos os irmãos juntos. verdade. Né? É fácil a gente disfarçar. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos uma visão adequada do sofrimento, né, das circunstâncias desfavoráveis. Né? Elas não são para nos destruir, mas, pelo contrário, né, para que possamos expressar o Senhor. Porque somente o servo cristão é capaz de fazer o que está relatado aí em Tito, né, no capítulo 2:9, que o irmão colocou aí, não defraudar, né, não contradizer o seu Senhor, né, para que seja ornamento de Deus. Né? Somente o cristão é capaz de ser martirizado como Antipas, né? E assim todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos. Né? Que possamos nos alegrar sempre, né? Ainda que pareçam desfavoráveis. É verdade. Nós passamos das trevas para o reino do Filho do seu amor. É fato. É fato, o Senhor quer que a gente experimente isso. Por isso vem as circunstâncias. Porque daí, da onde a minha alma está agarrada, aonde que eu lancei a minha teia, isso tudo precisa ser desfeito. Essas amarras precisam ser cortadas. Como Paulo aí no Apocalipse 2:10, ele começa falando, ó, não temas o que há de padecer. Vai padecer. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo... Mas quem falou isso, irmãos? O Senhor falou isso aqui. Isso é uma carta. Uma carta na igreja. A igreja de Esmirna. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Concedeu, o Senhor concedeu, assim como concedeu na situação de Jó, lembra? Satanás ganhou concessões para atormentar a família de Jó. Mas o objetivo do Senhor era lapidar Jó. Não era provar ao diabo alguma coisa que Deus não precisa provar nada a ninguém. Mas foi para purificar o Jó. Foi por causa de Jó. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias. Não mais. E não menos. 11 dias? Não. 10. O Senhor disse 10. Ele concedeu. Então, até que passe esses 10 dias, tribulação. Enfim. Ser fiel, vistes, até a morte. Vão morrer. Vai ser preso, 10 dias, vão morrer. Mas sejam fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Porque o objetivo do Senhor é esse aqui, ó, é coroar com a vida. Não ligue, não. Vai sofrer. E o Senhor, olha como o Senhor é bondoso. Ele avisa antes. Não fica assim, o que está acontecendo? Meu Deus, nossa, não. O Senhor está avisando. Seja fiel, só. Seja fiel até a morte. Irmão, como toda profecia bíblica, né, ela tem aplicação futura, mas também tem aplicação presente na nossa vida. Né? Então, quando o Senhor fala isso, né, é algo que já aconteceu com os irmãos que
que receberam essa profecia, né? Também podemos aplicar no futuro, mas também podemos e devemos aplicar para nós hoje, né? Que a tribulação do cristão, ela tem prazo determinado pelo Senhor. Ela tem prazo determinado pelo Senhor, né? Seja qual for a tribulação, a dificuldade, a luta, o Senhor tem um prazo para ela. E o que Ele nos pede? Ser fiel até a morte, né? Dentro do contexto do que o Espírito tem trazido através do nosso irmão Paulo, que morte seria essa? Né? A morte, irmãos, do nosso eu, das obras da carne, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida sendo expressa por grande fruto. Isso, exato, irmão. Então, a tribulação, ela tem, irmãos, irmão, se me tolerar só mais um pouquinho, irmãos. A tribulação é como se fosse a prensa na uva, né, para que saia, né, o suco da vide, né, e assim todos os frutos. Né? Então, nos alegremos, irmãos. Aqui é a carta a Esmirna. A Esmirna, a palavra Esmirna, ela vem de mirra. Você tem que esmagar para sair o cheirinho, o perfume da mirra. Né? Tem lá em Cantares, o meu amado é para mim como um galho de mirra entre os meus seios. É a morte presente. É ser fiel até a morte. Nós morremos. Né? Eu falo para os irmãos, brincando, né, que dos apóstolos, o que não foi martirizado assim cruelmente foi João. Mas foi o que mais foi martirizado. Ele morreu todos os dias, durante 90 anos. Negando a si mesmo. Os outros sofreram perseguições, decapitação, coisa violenta. Mas o João aguentou a vida por 90 anos. 90 e poucos anos. E parece que morreu de morte natural. Se encontrou com o Senhor. E eu sempre, quando lembro da vida de João e da passagem dele, da morte dele, eu me lembro da frase do Senhor. O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? E os irmãos só, não vai morrer, ele não vai morrer. Não foi isso que o Senhor falou. Não foi que aquele discípulo não morreria. Ele disse, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha. Aí ele ficou, teve a revelação de Jesus, viu o Apocalipse, viu o Senhor vindo, e depois morreu. Isso foi o que significava aquilo. Ele ficou até que recebeu a visão na ilha de Patmos. Ficou até que viu o Senhor. João viu, irmãos, coisa que nós não vimos. Ele viu para frente de nós. Viu até o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Agora sim, ficou até que eu venho. Então agora leva o João, deixa ele descansar do seu trabalho. Pode passar mesmo. Estão terminando já, tá, irmãos? Pistos, o adjetivo para o servo fiel. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Somos fiel porque ele é a testemunha fiel. E ele habita em nós. Ele produz essa fidelidade em nós. Por causa dele. Amém, irmãos? 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Os dispenseiros, nós somos dispenseiros do Senhor. Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para dar-lhes o sustento a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso em todas as esferas. As irmãs que cuidam das crianças, os irmãos, as pessoas com quem nos relacionamos. Dar sustento, dar Cristo, dar alimento a todos. O Senhor nos encontre assim quando Ele voltar. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Irmão, eu faço tão pouco. Sim, mas o Senhor pode te colocar sobre o muito, porque você é fiel no pouco.
Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 2 Timóteo 2:2. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 1 Timóteo 3:11. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aqui é a palavra pistes, que é o fruto do Espírito, a fidelidade. Vistes como dom ou como fruto. Aqui vem a fé e a fidelidade. Como dom, natureza, é um dom específico concedido pelo Espírito Santo a certos indivíduos dentro da comunidade cristã. Manifestação. Manifesta-se como uma capacidade extraordinária de confiar em Deus em situações difíceis, de ter uma convicção inabalável e de realizar feitos que parecem impossíveis aos olhos humanos. Propósito: capacitar a pessoa a realizar obras poderosas, a superar obstáculos e a inspirar outros a crer. Então, isso é um dom, e toda vez que você ouvir a palavra dom, está lá em Coríntios, tem uma relação de dons, isso está voltado a serviço, a fazer. A fazer. Já fruto, a ser. Ser. Então, qual é o problema de Corinto, irmãos? Era justamente isso. Eles eram capacitados pelo Senhor, eles faziam, mas faltava fruto. Faltava um testemunho, um caráter adequado, um caráter cristão. Pode haver fruto, pode haver dom, pode haver obra sem frutos, mas não pode haver fruto sem obra. Porque aquele que frutifica para Deus trabalha em prol do Senhor, trabalha para Ele. O seu serviço procede do seu ser. Ele é para Deus, porque Cristo transforma o seu ser. Então, ele faz para o Senhor. E esse é contabilizado. Isso aí é edificar com ouro, prata e pedras preciosas. É que o Senhor em mim opera frutos e obras. Mas sem os frutos, sem o caráter, sem o morrer do ego, do eu posso fazer muitas obras, mas todas elas vão queimar, porque procedem de morte, madeira, palha e feno. Vistes como fruto do Espírito Santo. Natureza. É uma qualidade moral produzida pelo Espírito Santo em todos os crentes que se submetem à sua direção. Manifesta-se como fidelidade, confiança em Deus, lealdade aos compromissos e perseverança na fé, mesmo em meio a dificuldades. Propósito: desenvolver o caráter cristão, fortalecer o relacionamento com Deus e capacitar o irmão cristão a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, irmãos, tenham mansidão para o próximo assunto, que é mansidão. E aqui é muito mansidão e domínio próprio. São os últimos que nós vamos considerar. E é preciosíssimo esse conteúdo aqui sobre a mansidão e o domínio próprio. Mas vamos deixar, por causa da hora, que a gente se encontra muito pouco e queremos conversar e ter comunhão com os outros. Então, vamos deixar para uma próxima reunião, se o senhor permitir. Então, irmãos, tudo isso que nós temos visto tem um propósito. O Senhor ser glorificado, que esses frutos sejam manifestos em todos nós, do pequeno até o maior, para a glória de Deus. Que nós possamos identificar a nossa carne também, quando ela tenta se manifestar. E ela tenta insistentemente mostrar que está viva o tempo todo. Se nós não subjugarmos ela pelo poder do Espírito Santo, ela começa a tomar nossa mente, começa a tomar nossos pensamentos, e nós temos que ir para o Espírito e colocar ela no seu devido lugar. Ela, como estamos crucificados com Cristo, fomos crucificados com Cristo. Amém, meus irmãos? O Senhor possa nos ajudar a considerarmos essas coisas.
e frutificarmos para o nosso Senhor, para o nosso Deus. No próximo sábado, então, a gente termina de considerar sobre a questão da obra da carne e do Espírito, mas o considerar, a palavra termina. O fruto do Espírito e as obras da carne vão embora. Até que ele venha. Até que o Senhor venha, ou até nós partimos, né? Um dos dois. Mas é um assunto presente. É um assunto presente no nosso dia a dia. Só possa nos ajudar a entendermos com a nossa mente e exercitarmos a nossa vontade em prol da vontade do Senhor, de frutificar para o Senhor. Só o Senhor tem interesse nesses frutos. A nossa carne não tem, muito menos o diabo. Porque todos esses, o fruto do Espírito, nada disso existe nas trevas. Nada disso. Lembra que o Senhor falou? Aí vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Nada. Ele não tem nada de Cristo, nada de Cristo. Nada. A única coisa que é objeto do seu desejo é a nossa carne, a esperança dele. É atrasar o que o Senhor tem feito em nós. Tentar atrasar um pouco. Mas nada ele consegue, porque o Senhor é vitorioso. Ele esmagou a cabeça da serpente. E toda o dragão que arrastou a terça parte das estrelas. O dragão e as estrelas já foram julgados. O Cristo desse mundo já foi julgado. E agora nós estamos nos facultando a julgá-los, permanecendo fiéis num ambiente totalmente hostil. E assim, através de diversas circunstâncias, somos facultados dia a dia a julgar, julgando a nós mesmos, a não ser julgado pelo Senhor, por ele ver. Amém, meus irmãos? Irmãos, vocês querem considerar algum assunto, falar, ou podemos orar? Querido Pai, no precioso nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós agradecemos por esse tempo de comunhão da Tua Palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós para sempre. E Ele é vencedor. O Senhor é vencedor. Não há um desígnio do Teu coração, Senhor, que não seja satisfeito. Não há uma vontade do Senhor que não seja satisfeita, Senhor. Então, Senhor, nós sabemos que a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, o Senhor há de aperfeiçoar, de completar até o dia de Cristo. Amém. E descansamos no Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito comunique mais da Tua pessoa a nós. Que as nossas ambições, quando acordarmos, quando levantarmos, seja ser um pouco mais parecido com o Senhor naquele dia. Seja ser cheio do Teu Espírito. Seja desejar o que o Senhor deseja. Seja orar e nos colocar, Senhor, pela Tua causa, pela Tua obra, pela Tua igreja. Senhor. Que o Senhor possa fazer isso em nós. Produzir, Senhor, um coração maduro, que tem vontade madura, amadurecida para o nosso Deus. Nossos desejos, Senhor, seculares e passageiros, não se sobreponham aos nossos desejos eternos. E nós desejamos a Ti, Senhor. O Senhor é o nosso desejo eterno. Nos alegramos de estarmos aqui hoje, Senhor, no vídeo do Teu nome. Nos alegramos com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor guarde a todos os nossos irmãos aqui dessa cidade. Que o Senhor revele-se um pouco mais a todos nós aqui nessa cidade. Que o Senhor venha a agir naqueles irmãos que estão enfermos. O Senhor cure os nossos irmãos que foram citados nas orações iniciais. Ah, Senhor, o desejo do nosso coração o Senhor conhece. Faça-se conforme a Tua vontade. Nós confiamos no Senhor, exercitamos a nossa confiança e nos alegramos na Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém.